Buenas tardes, primeiro ano D. Sou professora Luma e estou mais uma vez com vocês na aula de espanhol. A nossa última aula foi pedido para vocês, né? Uma atividade, uma apostila, para que vocês respondessem umas questões e justificassem o porquê de marcar aquela alternativa, né? Hoje a gente vai fazer a devolutiva, mas de início é importante você ter seu caderno, a sua caneta e lápis e, claro, organizar-se no local silencioso, desligar das distrações, para que você possa ter um bom acompanhamento, certo? Outra dica que eu deixo de início, pessoal, é que alguns alunos reclamam que não estão conseguindo visualizar direito as atividades que passam, às vezes, na aula. O que você pode estar fazendo? Veja que aqui eu printei a tela do Modo Família quando aparece o vídeo para vocês, e ele aparece a tela dividida, né? Não aparece em todo o celular, então você pode clicar nesse quadradozinho aqui que eu estou mostrando para vocês, olha, de amarelo. Você clicando nele, ele vai expandir a sua tela e você vai ter uma visualização melhor daquilo que está sendo passado no slide. Qualquer coisa que não conseguir, aí entre em contato que a gente vai tentar melhorar, tá bom? O que foi pedido para vocês? Foi colocado um texto, né? E foi pedido duas questões, na qual vocês não deveriam só marcar, e sim justificar o porquê da alternativa. Teve muitos alunos que apenas marcaram. É importante, pessoal, que vocês prestem sempre atenção naquilo que está sendo pedido. A apostila que foi colocada para vocês na semana passada, ela tinha um passo a passo. Dificilmente tem como você errar se você ler aquilo com atenção. Se você não entende, você pergunta para o professor. Então, vamos prestar mais atenção nisso, tá bom? Tinha um texto que dizia assim: Olá, amigos. Hola, me llamo Julián, tengo 26 años de edad, soy estudiante, estoy en el tercer año de periodismo en la universidad. Vivo en Madrid desde chiquito, pero mis padres son brasileños de Río de Janeiro. Me gusta mucho hablar con la gente, pues quiero ser periodista y trabajar en la televisión. Los fines de semana me gusta ir de juegas con mis amigos o a bailar en una discoteca y también soy aficionado al fútbol. En realidad, me encanta ver partido por la tele. De momento, nada mais. Hasta luego, amigos. Veja que aqui, pessoal, mesmo o texto estando em espanhol, coisa que eu já expliquei para vocês na nossa primeira videoaula, você tem como identificar algumas palavras que são parecidas com o português e conseguir identificar o conteúdo, o assunto que está falando. Por exemplo, quando ele diz que me llamo Julián, você pode entender que ele está se apresentando, tenho 26 anos, olha o anos aqui parecido com o português, estudiante, estudante, universidade, você vai entender que ele é da universidade, vivo em Madrid, eu tenho certeza que você já ouviu falar da palavra da cidade de Madrid, na Espanha, televisão, que é televisão. Então, será se apenas observando essas palavras você já não consegue entender um pouquinho o texto? Não consegue, gente? Então, a interpretação e compreensão de texto em língua estrangeira tem muito disso, de você olhar a pontuação, os cognatos, que são palavras que são parecidas com o português, que têm o mesmo significado, a escrita é parecida, tá bom? E a pergunta dizia, qual a idade de Juliano? Se você for lá no início do texto, quando diz assim, olá, que ele está dizendo oi, me llamo Julián, tenho 26 anos de idade, você vai entender que 26 anos de idade é a única data que está no texto, você vai ver que a resposta é a letra A. Muitos justificaram dizendo que a resposta estava na primeira linha, que através da palavra anos conseguiu deduzir que era a idade. Então, veja, era isso que eu queria de vocês, a justificativa, por que a alternativa da primeira questão é a letra A. A segunda questão dizia assim, onde vive Julián? A gente está falando do Julián aqui, né? O texto fala sobre ele, e aqui mais na frente, ainda no mesmo parágrafo, ele vai dizer vivo. Se você for ler em espanhol, pode ter o som pode ser vivo ou vivo, normal, mas com certeza você que ainda está chegando, leu vivo. Então, olha o mesmo sentido que o português, eu vivo em Madrid. Então, a resposta está muito clara no texto, vivo em Madrid. Então, pessoal,
Esses são um dos conteúdos que a gente estudou durante o mês, compreensão e interpretação de texto em língua espanhola, prestar sempre atenção nas palavras que são parecidas com o português, que vocês vão conseguir acertar questões simples em língua espanhola, tá bom? Eu trouxe aqui uma outra questão para a gente trabalhar mais uma vez e você prestar atenção que identificando as palavras que são parecidas com o português, você consegue identificar. Olha aqui, quando diz assim nessa tirinha, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible. Olha aqui a personagem falando para o outro personagem. Aliás, ele fala para ela, né? Olha o balãozinho aqui. Aí ele diz novamente, que não há a mínima esperança de que alguma alma caritativa nos loquite. Aqui eu já tenho uma segunda fala com um pouquinho de palavras mais difíceis. Mas, pessoal, qual é o principal assunto tratado pelos personagens? Qual é a palavra que vocês conseguiram identificar aqui que tem o mesmo significado com o português, que você lê e você já lembra do significado do português? O que é? Educação. Educação. Qual é o principal assunto tratado no coisa? Educação. Você poderia dizer livros, porque tem os livros aqui, né, tudo, mas aqui a gente vai aprendendo, vai vendo que o maior contexto aqui, o que se destaca é o tema, o quê? Educação, tá bom? Veja que eles também estão estudando, né? Então, pessoal, é isso. Na próxima semana a gente vai ter a nossa tarefa, avaliação avaliativa do mês, né? E o assunto cobrado vai ser isso. Pequenos detalhes que nos levam à compreensão e interpretação do texto em língua espanhola, tá bom? Eu quero que você, para validar a sua participação na aula de hoje, que você comente no Modo Família, né, naquela partezinha que tem comentar, qual alternativa você marcou nessa questão aqui que eu acabei de explicar para vocês, lá na avaliação diagnóstica. Se você não lembra, você diz que não lembra. Pronto, seu comentário já está válido. E se você lembra qual alternativa colocou, se foi A, B, C ou D, ou E, você vai colocar lá também, tá bom, gente? Até mais e muito obrigada.